Como a Igreja Católica reagiu à Reforma Protestante e como a Igreja Protestante se desdobrou pós essa reação da Igreja Católica. Quer saber disso? Fica até o final com a gente aí, porque hoje nós vamos falar sobre a Contra-Reforma Católica, os papas reformadores, os aspectos de Trento, dogmático e reforma interna, racionalismo e deísmo, reavivamento, protestantismo e tudo isso hoje nós vamos falar aqui. Vamos lá. Para Cains, e é a nossa fonte ainda, a história da igreja de Cains, as formas da igreja propostas pelo luteranismo e calvinismo pareciam estar perto de ganhar toda a Europa do Norte, Alemanha, Escandinávia, Escócia, Inglaterra. Além disso, já havia penetrado na França e Polônia. Por exemplo, na França nós temos os huguenotes, tá bom? Mas uma onda contra-reformadora do catolicismo freou essa expansão e conseguiu até recuperar terreno. Sob a liderança do papado, a Contra-Reforma promoveu ao mesmo tempo uma mudança interna no catolicismo e uma reação ao protestantismo. Foi ela que destrelou as forças que se envolveriam numa batalha final entre o protestantismo e o papado na Alemanha, na Guerra dos 30 Anos. O catolicismo da Contra-Reforma foi levado por missionários ao Quebec, à Alemanha Latina, América Latina, perdão, tá difícil hoje, e ao sudeste da Ásia. Vamos lá, triunfalismo. Paulo III nomeou homens capazes como cardeais para elaborarem um plano de reforma. E qual a consequência disso? Os sacerdotes vão começar a ajudar o povo e vão ser fundadas algumas ordens reformadoras, tá bom? Então a Igreja Católica, depois de apanhar do Lutero, depois de ter os rachas, eles vão acordar para a vida e vão ver que realmente precisam de uma reforma. E vão ter vários grupos que vão se sobressair dessa ordem reformadora. Os teatinos, ursulinas, capuchinos, carmelitas, capuchinos, que inclusive o café cappuccino vem deles, tá? E os jesuítas, que todo mundo aqui no Brasil conhece, né? Foi catequizado, grande parte do Brasil foi catequizada pelos jesuítas. A função deles era ajudar o povo e fazer missões, coisas que o protestante, como eu já falei no início, pelo menos nos 3 primeiros séculos, não prestou muita atenção e acabou perdendo terreno para a Igreja Católica. Além disso, vamos ter o Índex, que são os livros que os católicos não poderiam ler, inclusive vão começar a queimar muito livro católico, muito livro protestante, muito livro de filosofia vai ser queimado. Se tivesse na lista do Índex, que são os livros que eram os livros proibidos pela Igreja Católica, eles deveriam ser queimados, deveriam ser caçados, deveriam ser proibidos. E o processo da Contra-Reforma continua com os papas posteriores. Por exemplo, Pio IV eliminou o nepotismo, regulamentou os poderes dos cardeais. Sisto V realizou uma reforma financeira. Então os papas começaram a acordar e viram, a gente não pode dar mole não. A gente tem que ficar esperto, senão a gente vai vão perder terreno para os protestantes. E a Espanha foi o país de mais importante liderança na Contra-Reforma. Inclusive, essas navegações da Espanha e de Portugal são promovidas também, são incentivadas também pela Igreja Católica, para ganhar terreno, aumentar o número de fiéis. 2 objetivos, por exemplo. E na Espanha foi organizado a Santa Inquisição. O que era a Santa Inquisição, Igor? É onde queimava todo mundo que era de ideia contrária, perseguir o judeu, perseguir o protestante. Eles queriam purificar, né, entre aspas, o país deles, perseguir e deixar só os católicos. Como se isso fosse isso fosse deixar um país católico. Como eu já falei, vai ter Inquisição e vai ter o Índex,
segundo Keynes, são as duas armas de apoio ao processo da Contra-Reforma levada ao cabo pelos jesuítas. Keynes ainda relembra que a origem da Inquisição remonta à luta contra os albigenses na Idade Média, mas que foi restabelecida na Espanha com autorização papal em 1480. Então, o Papa ele vai autorizar, vai ser feito na Espanha, mas com autorização do Papa. E aí a Inquisição poderia ser desde confisco de bens até a pena capital, onde eles eram executados pelas autoridades civis, não pela Igreja Católica, tá? Pelas autoridades civis. Foi o governo da Espanha que fez isso, é claro, sob a influência católica, mas foi o governo da Espanha, não a Igreja, como alguns também dizem. Vamos ser imparciais nisso aqui. E com isso, nós vamos ter o concílio, e o concílio de Trento foi só um ano, como muitos pensam, não. Ele vai de 1545 a 1563. E ele teve até alguns pontos, podemos dizer assim, alguns pontos, né? Alguns pontos positivos. Para Keynes, ele vai ter duas facetas, ou dois aspectos. Primeiro, uma reação e resposta dogmática de Roma ao protestantismo, em especial a Lutero, e a Calvino. Essa faceta foi o foco da primeira fase do concílio. A segunda é uma reforma interna do catolicismo. Essa faceta foi o foco da segunda fase do concílio. Então, essa parte é parte até positiva. Tem muita coisa que para a Igreja Católica vai ser positiva. Vai mudar. Por exemplo, o Concílio de Trento vai discutir a justificação pela fé. E eles vão acreditar que o homem é justificado pela fé, só que não somente pela fé. Pela fé que é efetivado nas obras. Vão confirmar os 7 sacramentos, como já falei, em oposição ao protestantismo, que diz que são dois. Houve discussão sobre regra do casamento, decretos sobre o purgatório, e isso foi transformando a teologia católica, que impossibilitou qualquer chance de reconciliação com o protestantismo. Além disso, adotar a versão da Bíblia como a Vulgata, preparar um catecismo romano, então vai ter a Bíblia Vulgata, é a versão oficial, e vai ter algumas discrepâncias de tradução na Bíblia Vulgata, tá? Que o próprio Erasmo de Roterdã, que era católico, percebeu, e ele vai fazer uma tradução para o grego, mas a versão oficial batida, que é após isso, né, Erasmo de Roterdã, é a Vulgata, que tem algumas incongruências, e o catecismo romano, com isso, vai impactar o Oriente. E o Oriente ele vai ser influenciado fortemente pelo calvinismo. Vamos ter o Códex Alexandrino. Só que com isso, em 1672, o Sínodo em Belém repudiou qualquer traço do protestantismo. Nós vamos ter a Guerra dos 30 Anos, protestantes matam. Eu não vou ficar focando na parte histórica, tá? Mas isso influencia a teologia também. Protestante mata o católico, católico mata o protestante, e aí vai. A Paz de Westfália é que encerra essa luta. E o bom da Paz de Westfália, desse acordo, é que o protestantismo ele ganha liberdade religiosa entre os países católicos, deixa de ser perseguido. E inclusive os católicos também nos países protestantes. Com isso, há uma maior disseminação do movimento protestante. Nós vamos ter o racionalismo e o reavivamento, a filosofia, o racionalismo, nós vamos ter o deísmo. O que o deísmo acredita? Que Deus está... Existe um Deus, mas ele está distante e abandonou o mundo a seu bel prazer.
Esses dogmas do deísmo vão influenciar a teologia. Consequentemente, William Powell usa argumentos teleológicos para tentar provar a existência de Deus. Consequentemente, em oposição a ele, nós vamos ter o misticismo, que na parte protestante, vai se fundamentar nos Quakers, que visavam a mesma coisa lá dos Anabatistas. Eles são ali os Anabatistas 2.0. Eles querem a busca da luz interior, eles querem viver em oração, eles querem a busca por um avivamento. Eles querem a busca por um avivamento. E no catolicismo nós vamos ter alguns outros nomes também, como Inácio de Loyola e Teresa d'Ávila. E o reavivamento, ele vai continuando. Por exemplo, na Alemanha nós vamos ter o pietismo, como eu já falei, né? Essas três vertentes, pietistas, anabatistas e puritanos, são as três vertentes do protestantismo radical. São aqueles que querem algo a mais, eles querem fazer missões. Por exemplo, tem os morávios, que os morávios inclusive se vendiam como escravo para chegar no lugar e pregar às outras nações. Então vai ter esse reacender, porque, por exemplo, no protestantismo não, na igreja primitiva, o que caracteriza o avivamento também são as missões, as pessoas indo para os outros lugares, pregando. Não é só os dons, mas as missões, as pessoas indo por todo mundo pregar. Então essas pessoas querem viver o verdadeiro avivamento, tanto viver o Espírito Santo, a continuidade dos dons, como em outras nações levar o Evangelho. Então, enquanto o protestantismo tradicional ele não quer alcançar as nações, o protestantismo radical ele quer alcançar as nações. Ele quer levar essa teologia. E o que faz o protestantismo ganhar espaço, enquanto o catolicismo está ganhando também, e ultrapassar até o catolicismo, é esse protestantismo radical, que muita gente até bate contra, mas que vai se difundir em vários aspectos, em várias denominações. Esse protestantismo radical que quer algo a mais, algo além da tradição. E na Inglaterra, esse puritanismo, esse protestantismo radical, vai acontecer uma terceira onda do despertar, de acordo com Kais, que é o metodismo. O metodismo que vai ser iniciado, dar o pontapé inicial com John Wesley, que vai iniciar um clube santo, que é de pessoas que se reúnem para estudar e para ler a Bíblia, e de repente esse clube santo toma toda a Inglaterra, inclusive, de acordo com Keynes, o que impediu a Inglaterra de entrar numa revolução foi o metodismo. Então, para ele, a Inglaterra seria como a França. O que impediu a Inglaterra de ser como a França, de entrar numa revolução, foi o metodismo, foi o avivamento. E isso é possível. Vai estudar sobre o avivamento do país de Gales, que você vai ver o que aconteceu. Ficou um tempo sem criminalidade. Esse é o verdadeiro avivamento. É o verdadeiro avivamento que impacta a sociedade, que impacta a comunidade, que impacta as pessoas. Não é um avivamento restrito aos templos, restrito às casas. É um avivamento que impacta a sociedade. E por último, nós vamos ter a queda de Constantinopla. Nós já falamos das Américas, já falamos que os morávios chegam aqui, já falamos da Europa, e do lado lá oriental nós temos a Igreja Ortodoxa Russa, que com a queda de Constantinopla, a Igreja Ortodoxa muda para a Rússia, em Moscou, e a igreja ela vai passar a ser uma igreja estatal, e isso vai influenciar totalmente a teologia ortodoxa católica. Espero que você tenha gostado. Encerramos aqui essa parte contextual histórica teológica e continue nos acompanhando, que nós vamos continuar falando. Em breve vamos encerrar o nosso assunto aqui sobre a Reforma Protestante.